Amém, igreja? Vocês estão bom? Eu estou bom também. Amém? Muito feliz de poder compartilhar uma palavra nessa manhã. Vira para a pessoa que está do seu lado. Sei que muita gente não gosta disso, mas vira de todo jeito, que eu que estou com o microfone. Fala assim: que bom que você veio nessa manhã. Estou feliz que você está aqui para juntos adorarmos o Senhor, para ouvirmos a sua palavra, estarmos em comunhão, compartilharmos de coisas do reino. E diga para ele assim: há pão na casa do pão. Amém? Há pão em Betel, há pão na casa do pão. Eu creio que há um alimento celestial para nós nessa manhã. E não é uma propaganda enganosa. Já foi em algum lugar que disse que tinha, chegou lá e não tinha nada, já tinha acabado o estoque. É muito frustrante. Mas nessa manhã é uma fonte inesgotável de alimento para nossas vidas, que é o Senhor Jesus, o pão da vida. Então eu quero dizer para você: se você veio aqui com fome, você vai sair satisfeito dele, amém? E o bom quando a gente se satisfaz em Deus é que gera mais fome em nós. Então é um ciclo assim que se repete, né? E estávamos orando e meditando, perguntando ao Senhor o que compartilhar nessa manhã. E eu ouvi o Espírito Santo ministrar ao meu coração de que será uma manhã de votos renovados, porque o dia se aproxima. Amém? Diga comigo: o dia se aproxima. Se aproxima o dia. Tem até um cartaz aí, eu acho, verde. O dia se aproxima. Então é tempo de a gente despertar do sono. Diga para o seu irmão: é tempo de você despertar do sono. Vai ter muito isso, né? Para ver se você acorda mesmo. É tempo de despertarmos do sono. E porque se aproxima o dia, é tempo de despertar a noiva do Senhor. Sabe, queridos, foi dito que a expressão do cristianismo ela mudaria em uma geração. Isso já tem acontecido. Uma geração, a gente sabe, pode durar 70 anos, como pode durar 40 ou 100 anos. Mas a expressão do cristianismo na geração da volta de Jesus, ela mudaria. Eu sempre vira e mexe quando eu tenho a oportunidade de estar aqui para falar alguma coisa. Eu sinto impelido pelo Espírito Santo em dizer que o cristianismo de domingo está com seus dias contados. O cristianismo de culto de domingo vai acabar. Porque a expressão do cristianismo para os últimos dias é de uma noiva apaixonada pelo seu noivo. Eu acho que você não ouviu direito. O contexto do cristianismo no fim dos tempos, quando nós olhamos para o fim dos dias, o fim desta era, é de uma noiva que está apaixonada pelo seu noivo e anseia ardentemente pela sua volta. Sabe, queridos, eu me converti aos 12 anos de idade, já tem um tempinho. E esse tema de intimidade, de igreja como noiva, é algo que não existia antes. A gente nunca teve problema em ser chamado o corpo de Cristo, não é? O exército do Senhor. A gente nunca teve problema com essas nomenclaturas. Mas de um tempo para cá tem se falado de intimidade, tem se falado de que nós somos a noiva do Cordeiro. Sabe por quê? Porque no fim da Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia, existe um clamor no fim dos tempos. Diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Não é o Espírito e o exército de Deus estão dizendo vem. Embora sejamos o exército do Senhor, embora sejamos o povo de Deus, o corpo de Cristo, a nação santa, o povo eleito, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, você é isso tudo, amém? Mas a expressão do cristianismo no fim fala de uma noiva que está ardentemente apaixonada e esperando, ansiando pela volta do seu noivo. E essa mensagem dessa manhã diz que o dia ele se aproxima. E é tempo de nós despertarmos como noiva. Porque eu tenho certeza que vocês, principalmente as mulheres, quando vai chegando a época do Thanksgiving, do Natal, elas já antecipam a celebração, não é? A casa já toma um cheiro diferente, já tem vela de canela. Irmãos, vela de canela, quem inventou isso? Eu queria dar um abraço em você que inventou a vela de canela. Eu não suporto canela. Mas cada estação tem um cheiro peculiar, né? O cheiro da estação, a decoração da casa muda. Por quê? Há uma expectativa no lar para que aquele dia chegue. Que dia é? O dia de Thanksgiving. Está todo mundo reunido comendo bastante peru, comendo bastante sobremesa, não cabendo na calça no dia seguinte. Há uma expectativa.
Tem gente que já está se preparando, desde o Thanksgiving, já começou a se preparar para o Natal. Sim ou não? Porque há uma expectativa de um dia, de presentes, de estar junto, de estar em família, de estar em comunhão. Então você antecipa como? Se preparando. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 13. Porque o dia se aproxima. E se o dia está perto, requer de nós uma postura de preparação. Se o dia está chegando, a gente precisa se adequar. A gente tem que ter uma postura de quem realmente está aguardando esse dia chegar. Sabe, é muito estrangeiro, é muito estranho o pensamento de uma noiva que sabe que o seu casamento está chegando e não se prepara. É muito estranho esse pensamento de que uma noiva que está se preparando para o grande dia da sua vida e não está preocupada com os detalhes desse casamento, que não está preocupada com o vestido, se ela vai caber nesse vestido ou não. Sim ou não? Começa uma dieta louca antes do dia do casamento para make sure que vai caber no vestido a noiva. Por isso que eu estou querendo dizer é que se aproxima o dia, a nossa dieta tem que ser adequada ao dia em que nós estamos esperando. A nossa conduta, ela precisa ser adequada, a nossa postura precisa estar adequada àquilo que nós almejamos e ansiamos. Então Paulo vai escrever aqui, em sua carta aos Romanos, eu sei que você foi mais rápido do que eu, mas eu queria ler a partir do versículo 8, na verdade. Porque parece que é um pouco estranho que Paulo vai contextualizar aqui no que diz respeito ao amor ao próximo e ao cumprimento da lei do Senhor. Parece que Paulo vai encaixar aqui uma conversa dentro da outra, parece que não faz muito sentido, mas tem tudo a ver, na verdade. E diz assim, o versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo está falando de amor aqui, de cumprimento de lei. E aí ele continua, ele diz assim, olha, nesse contexto de cumprimento de lei, de amor ao próximo, de amor, de obedecer a palavra de Deus, se adequar ao que a Bíblia está dizendo, ele está dizendo aqui no versículo 11: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Mas agora eu vou falar para vocês que entendem do tempo. Agora eu vou falar algo para vocês concernente ao tempo. Amém? Ele diz assim: já é hora de vos despertardes do sono. Ele está dizendo assim: vocês que entendem, que conhecem o tempo, há um conselho para você: é hora de você despertar do sono. E Paulo diz assim: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele está dizendo: a nossa salvação agora está mais perto do que antes, quando a gente creu. Mas isso não é só no sentido cronológico, lógico. Porque nós sabemos que a cada dia que nós vivemos, nós estamos mais perto da vinda do Senhor, sim ou não? Pode ser porque o dia está chegando, ou porque o nosso dia está chegando. Pode ser porque o Senhor está prestes a voltar, ou porque a minha vida está prestes a expirar. Sabe, eu falo isso, não é jargão de pregação. Eu olho para aquele relógio ali, ele está contando 10, 28, 39, 40, 41, 42. A vida está passando. O meu tempo de entregar essa mensagem está acabando aqui. E eu fico pensando, se minha vida expira agora, no segundo 55, se eu morro, se meus olhos se fecham aqui, e a próxima vez que ele se abrir, eu estar diante do Senhor, ele vai dizer: o que é que você estava falando ali no púlpito? O que você estava dizendo para a minha igreja, para a minha noiva? Qual era o recado que você estava dando para ela? É o que eu disse para você falar? Então é com muito temor que eu falo o que eu estou dizendo, irmãos. Porque a salvação, não só na questão cronológica do tempo, da linha do tempo, ela está mais próxima. Porque Jesus está prestes a voltar, ou eu estou prestes a ir. Mas o que ele está dizendo aqui: vocês precisam despertar
para que todo o esforço de vocês, o empenho de vocês na fé em seguir o Senhor Jesus, obedecer os seus mandamentos, não se perca, para que tudo que vocês fizeram até agora não seja em vão, porque o tempo está chegando, a salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Vai para o versículo 12, ele diz assim: vai alta a noite, e vem chegando o dia se aproxima. Ele está dizendo, a noite já está alta, já está escura, já está avançada, e vem chegando o dia. Ele diz assim: olha, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Vou repetir o versículo: deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Despertar e deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. Versículo 13, ele diz: andemos dignamente. As pessoas que antecipam esse dia que se aproxima, elas andam dignamente, elas andam despertas, e elas andam com armas de luz, despojando vestes de noite. Nós vamos ver o que isso significa. Eles andamos dignamente como em pleno dia. Sabe, queridos, nós precisamos andar. É engraçado que na palavra de Deus você vai ver muito se referir à caminhada cristã como um andar, porque a caminhada cristã é exatamente isso, é percorrer um percurso, caminhar, trilhar um caminho. A caminhada com o Senhor, ela não é um sprint de 100 metros rasos, ela não é quem dispara na frente que ganha. A palavra diz que o melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então, se a gente fosse comparar a caminhada cristã, o andar com Deus, a gente deveria comparar vamos dizer que uma maratona. Porque não é a respeito de como você começou, é a respeito de como você vai terminar. É a respeito de como você se preparou para uma maratona. É a respeito da preparação, preparamento físico, da alimentação, da sua dieta, da sua rotina de sono. Tem a ver com você estar fit para aquele tipo de carreira. E é isso que Paulo está dizendo. Há uma preparação. Há critérios a serem seguidos. E o primeiro é que você precisa estar desperto. Você precisamos estar despertos, acordados. E ele diz assim: vocês precisam se despojar das armas, das vestes da noite, e se vestir com armas do dia. E ele diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, sabe? Nós precisamos andar como se houvesse o tempo todo uma câmera aqui, ó, olhando para nós. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares, por toda parte, amém? Somente assim, eu posso esconder, armar minha cama no vale, o Senhor está ali. Posso colocar minha cama no mais alto monte, lá o Senhor está também. Então nós temos que andar como quem anda de dia, em plena luz. E eles não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Não em contendas nem em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: se você tem que se vestir de uma coisa, não são roupas de grife, de marca, mas é do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou contra essas coisas, mas estou dizendo, sabe, o que vai te fazer nobre não é o preço que você pagou numa jaqueta. O que vai fazer de você nobre diante do Senhor é se você está revestido da pessoa de Jesus Cristo. Sabe, se essa jaqueta, essa camisa tem o tamanho de Jesus, o que isso significa? Se Jesus faria exatamente o que eu estou fazendo se estivesse nesses shoes. É andar de dia, igreja. Eu não estou querendo trazer aqui um ensinamento, porque o ensinamento é de algo que vocês nunca ouviram. O ensinamento é explicar algo que vocês, sabe, nunca perceberam. Mas é uma pregação para nos lembrar de coisas. O Espírito Santo, ele vai nos lembrando coisas, ajustando o nosso proceder para que a gente esteja irrepreensível naquele dia. É como um pai que chega assim para o filho. Qual é o pai que chega para a filha ou para o filho e diz assim: arruma sua cama? Uma vez só ele vai e arruma. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você me conte lá no fim para me explicar como é isso. Que psicologia você usa com seus filhos? Porque lá em casa não está funcionando uma vez só falar. Mas eu acho que é a realidade de todos nós. A gente tem que falar over and over and over and over para que crie-se um hábito, sim ou não? Nos nossos filhos. E o Espírito Santo precisa falar over and over and over again, que a gente precisa despertar. Porque às vezes se comporta da mesma maneira que os nossos filhos se comportam.
E o Espírito Santo está dizendo: se revistam do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Tem outra versão que diz assim: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Então, o chamado do Espírito Santo é que a gente discirna o tempo em que a gente está vivendo. Sabe, um dos dons mais importantes para a igreja nesse tempo é o discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Porque vai existir muitas coisas que você vai ver que vai se parecer de Deus, vai se parecer com Deus, vai se parecer com o sagrado. E a única maneira de você dizer uma coisa da outra é através do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos de discernimento de espírito. Amém? Eu ministro nessa manhã que o discernimento do espírito toque a igreja do Senhor como nunca antes nesse tempo, para que a gente se disponha de todas as obras das trevas e nos revista das armas da luz. E eu fui para o dicionário: despertar significa tirar ou sair do sono ou de um estado de dormência ou anestesia. Tirar de um estado de dormência ou anestesia. Isso que significa despertar. E Paulo está dizendo assim: vamos despertar do sono. Já é hora de vocês despertarem do sono. E a gente vê que no capítulo 13 o apóstolo Paulo vai analisar 3 tipos de relacionamento. Primeiro, é o relacionamento da gente com as autoridades. Em segundo lugar, é o relacionamento da gente com as leis. E em terceiro, com o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele estabelece um fundamento aqui que ele é escatológico, ou seja, ele aponta para as coisas do fim, para essa conduta e as 2 verdades que ele destaca aqui, que é o discernimento do tempo. Diga comigo: discernimento do tempo. Então eu preciso saber que tempo que eu estou vivendo, amém? É importante a gente estar vivendo o tempo com discernimento. Eu tenho certeza que quando você foi sair de casa essa manhã para vir para o culto, você não foi na sua gaveta ou no seu closet de verão. Você não buscou um biquíni, uma sunga, um maiô ou uma roupa de banho. Porque estava frio, você buscou um casaco, sim ou não? Uma roupa, uma vestimenta adequada para a estação em que nós estamos vivendo. Então precisamos discernir o tempo primeiramente, amém? Em segundo lugar, o discernimento da conduta que a gente tem que ter. Uma conduta apropriada que devemos ter nesse tempo. Então não basta só a gente saber que tempo a gente está vivendo, mas como que eu devo me portar nesse tempo que eu estou vivendo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então não só preciso entender esse tempo que eu estou vivendo, mas a conduta, como que eu preciso agir no tempo que eu estou vivendo. E lógico que Paulo, quando ele está falando de sono aqui, irmãos, ele não está falando de um sono natural. Você tem despertado o seu sono natural. Ele está falando de um sono espiritual. E dessas consequências que a gente vive mesmo, realmente, consequências que a gente vive espiritualmente, quando a gente é pego insensibilizado, sabe? Anestesiado por um sono espiritual. Porque o sono espiritual, ele nos coloca numa incapacidade de resposta. A gente não consegue responder às coisas de Deus. O sono espiritual, ele não consegue, ele consegue nos inocular, nos isolar. E a gente não consegue responder às coisas de Deus. E Paulo está dizendo assim: olha, vocês não conseguem ter uma conduta adequada porque o sono espiritual tem anestesiado vocês, tem deixado vocês insensíveis, insensibilizados. E vocês agora são incapazes de dar uma resposta para esse tempo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Se nós não conseguimos dar uma resposta para esse tempo, talvez nós precisamos analisar se nós não estamos dormindo no ponto. Talvez é o tempo de a gente analisar como igreja, como noiva do Cordeiro, se a gente não está dormindo no ponto. Não estamos discernindo o tempo que estamos vivendo e temos achados dormindo no ponto, sabe? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo está escrevendo aos Efésios, em sua epístola. E Paulo vai dizer algo muito interessante, diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Quem já ouviu esse versículo? Minha mãe sempre usava ele para me acordar de manhã para ir para a escola. Ela diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te vivificará. Olha, até gaguejou. Levanta dentre os mortos. Então, Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: olha, levanta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. Então tem algo que eu preciso fazer, amém? Deus não vai fazer por mim. Eu preciso me levantar. Diga comigo: eu preciso me levantar. Eu preciso despertar.
Eu preciso me levantar e eu preciso despertar. É um imperativo do Senhor. É Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, dizendo assim: olha, levante-se você que dorme, você que se encontra hoje num sono espiritual. Hoje é o dia de você se levantar. Levante-se dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre você. Sabe, queridos, a morte espiritual lá fora, o tempo que a gente está vendo é de morte espiritual por toda parte. E o que o Senhor está dizendo para nós: levante-se no meio dos mortos. Seja alguém que anda como quem é vivo. Seja alguém que caminha como quem tem luz em si. Porque vós sois a luz do mundo, amém? 3 são luz, graças a Deus. Pelo menos não vai ficar todo mundo em trevas. Tem 3 lâmpadas fluorescentes, 3 candeeiros de Jesus. Então o cristão, ele não pode viver anestesiado por essa era, pelos cuidados dessa vida, numa espécie de dormência espiritual, irmãos. Nós não podemos nos dar o luxo de estarmos caminhando em dormência espiritual. O dia da vinda de Cristo não pode nos pegar de surpresa. Quem aqui é filho da luz? Amém? Onde estão os filhos da luz? Paulo vai escrever também que nós somos filhos da luz e não do dia. Filhos da luz e não da noite, desculpa. Somos filhos do dia. Nós somos filhos da luz. Há certas coisas que acontecem de noite, sim ou não? A tendência de acontecer à noite é mais fácil, ou é mais propenso. Por exemplo, Paulo vai falar aqui de embriaguez, de orgias, de festas. É interessante que em Atos 2, quando os discípulos estão cheios do Espírito, eles falam assim: esses homens estão embriagados. E Pedro vai dizer assim: como que vocês acham que eles estão embriagados? São 9 horas da manhã. Ou seja, não é hora para andar embriagado. Se existia uma hora para isso, há uma hora reservada para essas coisas. E Paulo diz assim: vocês não são da noite, vocês são do dia. Porque quem caminha, quem anda na noite, está propenso a essas coisas, a embriaguez, a bebedice. Os filhos da desobediência reservam essa hora para praticar essas coisas. E olha o que ele escreve lá em 1 Tessalonicenses 5, abra comigo. 1 Tessalonicenses 5. Primeiro Tessalonicenses 5, versículo 1. Então eu estou falando que a vinda de Cristo não pode nos pegar de surpresa, porque nós somos filhos do dia, somos filhos da luz e não da noite. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5, ele diz assim: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quem já ouviu isso? O dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Mas vamos seguir lendo. Então tem gente que ficava desesperado com o dia do Senhor chegar. O que o ladrão vem fazer quando ele vem de noite, irmãos? Vem pegar de surpresa para roubar. Pode falar, roubar. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Então Paulo está escrevendo aqui: vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor, esse dia, virá como um ladrão. Ele vem de surpresa, ele vem no contexto de surpreender muita gente. E esse dia, o dia do Senhor, ele é descrito como um dia terrível e grande e terrível dia. Ele é terrível para quem não estava esperando, mas ele é grande para aqueles que têm uma expectativa. Para os filhos do dia, glória a Deus. Para aqueles que estão revestidos com armas de luz, esse dia ele não vem como um ladrão. Eu vou continuar lendo para que a gente entenda. Versículo 3, ele diz assim: quando disserem paz ou segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4, vamos juntos agora? Diz assim, olha: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Vou repetir: mas vocês, IPR, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Paulo está dizendo: esse dia virá como um ladrão para aqueles que não o esperam. Mas vocês não estão em trevas. Aqueles que estão em trevas, esse dia que se aproxima, ele vai vir como um ladrão. Mas para você que está esperando, antecipando essa volta de Jesus, ele não virá
como um ladrão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, para que você não esteja em trevas, você tem que estar acordado, estar atento. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. No versículo 8 ele diz assim: nós, porém, que somos do dia. Quem é do dia aqui? Tem gente que fala assim: eu não sou do dia, eu não acordo de bom humor. Não, você é do dia, querido. Espiritualmente você é do dia. Você não é no natural, mas espiritualmente você tem que ser, não tem outro jeito. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. E ele vai repetir a história de Romanos. Ele fala assim: vestindo a couraça da fé e do... Lembra que a gente começou lendo sobre o amor? Vista a couraça da fé e a couraça do amor, para que você consiga se relacionar uns com os outros sem ciúme e contendas, e para que vocês caminhem fora da embriaguez, das orgias e das bebedices. Quem está comigo? Vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Já ouviram isso em algum lugar? Efésios capítulo 6, verso 11. A armadura de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. O que Paulo está querendo dizer aqui é: se você estiver dormindo, ele está falando também de um sono dessa vida, ou seja, aquele que já descansam no Senhor. Se você estiver dormindo ou acordado, vivo ou morto, que você esteja unido a Ele. Porque quem morre, não morre para sempre, está vivo em Deus, amém? Porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aleluia? Amém? Então, se você estiver, mesmo que você esteja, irmãos, na estação da sua vida de dormência, ou você está dormindo agora. Vamos supor que você está atravessando uma fase da sua vida onde você está dormindo. Porque essa palavra é para crente. Essa palavra que Paulo está escrevendo é para os crentes. Então há períodos na nossa vida em que nós nos encontramos exatamente assim, dormentes, dormindo, anestesiados, sim ou não? Quem já ouviu a parábola das 10 virgens? Mateus capítulo 25 são 10. 5 são o quê? Prudentes, e 5 são nécias. As 10 estavam dormindo, sim ou não, se eu não me engano? Dormiram as 10. Mas qual a diferença da nécia para a prudente, irmãos? É que a nécia, ela dorme sem se preparar. Ela dorme sem azeite nas suas candeias. A prudente não, ela adormece também. Porque virá um grande sono sobre a terra inteira. Mas nós precisamos, se vamos dormir, se vamos estar descansando no Senhor, é dormindo com azeite em reserva. Amém? Aleluia? Para que a gente não seja pego de surpresa quando se ouvir à meia-noite o grito: eis o noivo. Nós vamos nos levantar com as nossas candeias cheias de azeite, iluminando os nossos rostos, iluminando o caminho para nos encontrarmos com o nosso amado. É para isso que nós precisamos de uma conduta de intimidade. Nos revestimos de armas de luz. E Paulo continua escrevendo: por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então Paulo está dizendo: edifiquem uns aos outros com essas palavras. Eu queria trazer uma outra palavra para vocês, talvez, e empolgassem vocês mais, né? Mas, queridos, é o que o Espírito Santo tem para nós hoje. É o que tem para comer. Vamos dizer: minha mãe, come, isso aí é o que tem para comer hoje. Paulo escreve aos Timóteos: olha, nos últimos tempos os homens não suportarão essa doutrina, mas eles vão correr de um lado para o outro, atrás de alguém que lhe diga o que eles querem ouvir. Nós não estamos aqui para alimentar o rebanho com palha, mas com grama fresca, verde. É a palavra do Senhor, que é a água que lava a noiva. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 5, falando como Cristo se relaciona com a sua noiva e lavou ela pela vivificação, pela purificação da palavra. Nós precisamos nos relacionar assim. E o cristão não pode viver na prática do pecado, que anestesia a consciência e rouba do cristão a percepção espiritual. Porque hoje a gente está mais perto da vinda do que quando nós no início cremos.
Então a gente não pode pôr em risco, irmãos, aquilo que até aqui a gente se esforçou, que até aqui a gente caminhou, todo o esforço que a gente fez em Deus, a gente não pode perder. Paulo diz assim: despertem do sono, acordem, mas saiam desse ambiente, sabe, que não é para vocês essas coisas. Saiam desses lugares de compromise, sabe, de concessões, que às vezes parecem pequenas, mas depois elas vão tomando proporções enormes dentro de nós e nos anestesia, nos torna, sabe, insensíveis. É uma lepra espiritual. E 1 João capítulo 3, versículo 3, será que pode colocar aqui para a gente? 1 João 3,3. É um versículo que fala sobre aqueles que estão em expectativa, aqueles que aguardam esse dia, aqueles que antecipam esse dia que se aproxima. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Tem outra versão, a minha versão diz assim: todo que tem nele a plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se nós temos a confiança de que o que ele disse é verdade, de que ele está voltando, essa consciência de que Jesus irá voltar, ele tem que me colocar numa postura de purificação, de santificação dia após dia. Então, se eu digo que eu creio que Jesus vai voltar, quem crê aqui que Jesus irá voltar? Amém? Graças a Deus, 98% crê que Jesus irá voltar. Isso é muito bom. Só que a palavra está dizendo assim, olha, se você crê que Jesus vai voltar, há uma expectativa que você aguarda esse dia, há uma confiança que você aguarda esse dia. Então você tem que se purificar a si mesmo, porque ele é puro. E o Senhor diz assim, que sede santos porque eu sou santo. E a única maneira de nós nos unirmos com ele nesse dia é se a gente tiver o mesmo caráter dele. Quando Paulo está escrevendo no versículo 14, irmãos, voltando um pouquinho, ele diz assim, ó, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se dele. É como se você colocasse as roupas de Jesus, inclusive as roupas de baixo, as roupas que tocam a intimidade da gente. É o caráter de Jesus quando ninguém está vendo. É o caráter de Jesus quando não tem ninguém olhando, quando o patrão não veio para o trabalho. É as roupas de Jesus quando a esposa não está vendo, quando você está sozinho no seu quarto, quando você está administrando os recursos que Deus deu para você, tocar vidas, abençoar o reino. Eu estou falando da roupa de Jesus que toca a nossa intimidade, o nosso íntimo. Ele está dizendo, revista-se de Cristo, porque essa é a única roupa que você vai estar adequado para entrar nas bodas. Esse é o vestido que você precisa para entrar nessa celebração. Sabe quando você vai para um casamento, há um dress code? Sim ou não, irmãos? Vocês estão aí? Aleluia! Tomaram café? Glória a Deus. Há um dress code. Você tem que estar de taxílio, sim ou não? Quem já viu padrinho de casamento, ou best man, ou bridesmaid mal amanhada, toda de qualquer jeito? Não tem, há uma vestimenta adequada. Então, se vocês sabem que o dia se aproxima, vocês têm que estar com a vestimenta adequada para entrar nessa festa. Ei, vai que entrar de Nike Shox e calça jeans? Não vai. Não vai. Gente, nós precisamos nos vestir de Jesus. Se vestir de Jesus significa o caráter de Cristo tem que tocar o meu caráter, a natureza de Jesus tem que transformar a minha. Eu não estou falando da boca para fora. Eu preciso viver isso. Eu me arrependo, eu preciso viver isso. A igreja precisa viver isso. A noiva de Cristo precisa viver isso. Há um vestido que você vai vestir. Aquele que tem a esperança nele se purifica a si mesmo como ele é puro. Queridos, foi dado vestes puras, vestes brancas. Se nós olhamos para o livro de Apocalipse, aqueles que estão diante do trono, ele tem vestes finas, brancas, puras, obras de justiça
vestes de justiça. Sabe, tem um pregador que diz que na eternidade, que roupa que eu vou usar? Já parou para pensar nisso? Silêncio, hein? Aprendi isso num curso. Silêncio. E diz assim que roupa que a gente vai usar na eternidade? Fico pensando, será que qual que vai ser a temperatura lá? Que tipo de vestido vai caber, ou roupa num corpo glorificado? E tem algo muito bonito que o pregador disse, que nós vamos estar vestidos na eternidade com as obras de justiça e amor a Deus que nós fizemos nessa vida que nós tivemos aqui. Então o teu vestido lá, quando olharem para a pastora Rosi, ela vai estar igual a uma princesa da Disney, adornada, sem mancha, sem mácula, sem ruga, porque a vida dela denuncia Cristo aqui. Então como que ela vai estar vestida? O que vai tapar ela? O que vai cobrir ela? Toda a devoção, o amor a Deus que ela entregou nessa vida, que me faz querer ser igual a ela, imitador dela, que ela imita Jesus. Então, o que eu vou estar vestido na eternidade são as obras que eu realizo hoje, que glorificam a Deus até depois do fim. Então, como que você vai se vestir lá? Yoga pants não dá lá. Não é roupa de academia, não é nada casual. Há uma conduta, irmãos, que nós precisamos entender. E quando ele fala assim, desperta do sono, a palavra que Paulo usou ali para sono é hipno. Alguém sabe que é guess? De onde vem essa palavra? Hipno. Ela vem de hipnose. Paulo está dizendo assim, desperta dessa hipnose, igreja. Irmãos, despertem desse sono hipnótico, que é anestesia. Você, já estou acabando. Em segundo lugar, nós precisamos viver na expectativa dessa segunda vinda. Porque Paulo diz que o mundo está afundado na noite do pecado, noite do paganismo. E a gente sabe que a noite, o tempo das trevas, ele está bem avançado, amém? Não precisa ser um cientista político para saber disso. Que a noite está avançada, as trevas estão avançadas, de forma que está quase acabando também. Falava na Rice ontem, tipo assim, tem a perspectiva do copo que está meio cheio, meio vazio, sim ou não? Depende de tudo como você enxerga, como você olha. Se a garrafa está quase cheia ou quase vazia, sim ou não? Então, quando a gente sabe que a noite está avançando, a coisa está preta, está escura, eu estou dizendo também que quanto mais avança a noite, mais perto está o dia, aleluia? Porque se é 3 da manhã, está mais perto do dia do que a meia-noite, sim ou não? Então, querido, se o negócio está ficando ruim, complicado, sabe, se as trevas estão tomando conta, está avançada, isso significa que já está raiando o dia, já está perto a nossa redenção. Então não é tempo de ficar acuado, mas é tempo de glorificar a Deus e avançar com as roupas que nos foi dada, com as armas de luz que nos foi dada, porque o dia já está chegando, amém? E quanto mais densas são as trevas, mais tarde a noite se torna, mais efetiva a nossa luz se torna, e mais perto se aproxima o dia. Então, quanto mais escuro o ambiente está, se uma luz acende, há um poder incrível nessa luz, nessa uma luz, nesse um facho de luz. Então, não importa se está avançando, mas Paulo dá esse recado, a coisa está tenebrosa, mas, sabe, eu olho com esperança, porque o dia está chegando, se aproxima amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ela sempre vem ao amanhecer. A alegria vem de manhã, irmãos. Eu não sei qual a noite da tua vida, eu não sei o que você está vivendo hoje, que é noite na sua vida, mas deixa eu te dizer algo. O dia vai chegar. O dia vai chegar. Depois de toda tempestade, sempre vem bonança, irmãos. Sempre vem calmaria no outro dia. Pode estar frio hoje, mas tem dia que esquenta. Pode ser inverno, mas vai chegar primavera e verão, vem de novo. O sol vai continuar nascendo. Deus vai continuar sendo fiel na tua vida, na tua família. Você crê nisso comigo? Glória a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito.
Sabe, é de glória em glória, irmãos, é de fé em fé. Não desiste. A gente precisa discernir a conduta apropriada para esse tempo, como eu venho dizendo. Não basta a gente discernir o tempo, mas o que é que eu faço nesse tempo? E Paulo dá 3 imperativos importantes aqui, para a gente ir acabando. Ele diz assim: deixemos, diga comigo, deixemos. Então deixar o que? Abandonar, sim ou não? Ele fala: deixemos, revistamos. E ele diz assim: andemos. Então a gente vai deixar, revestir e andar. Deixar, revestir e andar. Deixar algumas coisas, me revestir de Jesus e agora caminhar em direção a esse dia. Amém, igreja? Não basta a gente estar acordado, mas a gente precisa se despojar das obras das trevas. Não é o suficiente apenas, queridos, tirar as vestes da noite, mas a gente precisa se revestir das armas da luz. E o contexto aqui, eu acho interessante que ele fala assim, não fala roupas da luz, ele fala armas da luz, porque o contexto aqui é de uma batalha. Você precisa estar revestido de armas de luz, porque o contexto espiritual atual é de uma batalha. Então não só você tem que tirar o seu pijama, sim, as vestes da noite. Você não vai trabalhar de pijama, sim? Espero que não. Tem gente que vai para o mall de pijama, né? Sai de pijama. Não faça isso, pelo amor de Deus. Vem para a Arise de pijama, não venha para a Arise de pijama. Mas tem gente que sai de casa de pijama e vai fazer coisas de pijama. Mas Paulo está dizendo assim: se despojem das vestes da noite e se revistam de armas de luz. Você não vê um soldado andando de pijama, irmãos. O soldado, quando ele sai para a guerra, quando toca a trombeta, que ele tem que estar, sabe, a postos. O uniforme tem que estar em dia, sem nenhum vinco, sim ou não? A arma de luz, ele tem que estar com a sua arma preparada. A vida cristã não é um spa espiritual, amém? Aleluia. A vida cristã não é um spa espiritual, mas um campo de batalha. A vida cristã não é para você se sentir melhor, para melhorar a sua vida, ao contrário, é para matar você. A vida cristã é para a gente morrer. Há uma cruz, irmãos. Dá tempo ainda de pular fora, hein? Teve um dia que eu estava viajando e aí o comissário pegou o telefone assim, aquele negócio lá que fala dentro do avião, e falou assim: se Boston não for o seu destino, aperte o botão acima imediatamente, que as portas vão se fechar. Então, às vezes está dentro de um avião que nos colocar lá, a gente não sabe nem para onde está indo. Mas se você não está convicto, aperta o botão. Mas ao invés de chamar a aeromoça para te tirar, diz assim: eu quero ir nessa viagem com vocês. Eu quero seguir esse destino. Mas o chamado é de uma cruz. O Senhor diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sim ou não? Esse é o chamado para nós. Marcos 13:36 diz: e vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. Eu vou encerrar lendo Efésios capítulo 5. Diz: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. De novo, discernimento. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Paulo está dizendo: não só não se associe, mas condene o que é obra das trevas. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestem-se pela luz. Então a luz que está em você tem que denunciar as trevas que há no mundo, amém? Pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, queridos, nós aprendemos que despertar do sono é se desprender das trevas. Despertar do sono é a gente se desprender de tudo que é trevas nas nossas vidas. Que nada
como mesmo o vinho venha causar insensibilidade em vocês. É isso que Paulo está escrevendo. Porque ele diz assim, não vos embriaguem com o vinho. Porque o que é que o vinho faz? Entorpece os sentidos. Ele tira a sensibilidade. Isabel estava mostrando ontem o casamento judaico, que é dado vinho para o noivo antes, né? Eles dão bastante vinho para o noivo, antes de dizer sim, ou não é? Eu acho só loucura. Porque assim, mas na verdade, não é para ele tomar coragem de dizer sim. Ela estava mostrando assim, porque quando dá vinho para o noivo, ele mostra quem ele é. Eita. Para a noiva também dá vinho? Ah, ainda bem. Então dá vinho para os dois. Aí eles se entendem. Eles vão para uma tenda, ficam sozinhos lá, se conversando, né? Depois eles saem para casar. Sim, sim. Dá um sim meio torto. Mas eles dão vinho para, vir à tona, tirar a inibição e vir à tona quem a pessoa realmente é. Porque o vinho, ele tira a sensibilidade, os filtros da moral, inclusive. E Paulo está dizendo assim, não vos embriaguem com o vinho, onde há devassidão, onde há contenda. Mas assim, se tem uma coisa que vocês têm que... Ei, presta atenção aqui, ó. Se tem uma coisa que vocês têm que se embriagar, aí é do Espírito. Ah, você não entendeu, não. Achei que estavam na igreja pentecostal. Se tem uma coisa que você tem que se embriagar, é com o vinho do Espírito Santo. A presença de Deus, o Espírito de Deus. Porque ao invés de cair a casca da moral, cai a casca da religiosidade, cai a casca da insensibilidade espiritual, sabe? E você vem à tona toda a tua fome e sede por Deus. Se você vai se embriagar com alguma coisa com o Espírito Santo, porque aí não há contenda, aí há reconciliação. Quando você se embriaga do Espírito, meu irmão, aquele irmão que não falava com você, que você já olhava meio cruzado para ele ali no café, que ele pegou pão de queijo, só tinha um. Aí você pega na mão dele, abraça ele, fala, irmão, estou cheio do Espírito Santo, vamos chorar junto, vamos babar, me perdoa. Não, você que me perdoa, eu te amo. Não, eu te amo mais. Os dois se abraçam. Isso é estar cheio do Espírito, é se embriagar com o Espírito. E a luz é necessária para que a vida exista. Paulo está dizendo, vocês têm que ser da luz, porque para que haja vida em vocês precisa haver luz, amém? Sem a luz da noite, irmãos, a lua, todo o ecossistema sofre. Então de noite tem que ter luz também. Por isso que Deus instituiu o astro que rege a noite, é a lua. Precisa ter luz também, uma luz que reflete a luz do sol. Ele é o sol da justiça. Nós precisamos no meio da noite refletir a sua luz, porque quem sabe quando a luz brilha de noite, o predador passa fome, ou não é? Eita, não é? Quando a luz brilha, o predador passa fome, porque está tudo claro. Amém? E agora você tem esconderijo, porque tem luz, tem esconderijo. Mas se você andar em trevas, você fica à mercê da noite e dos predadores. Mas dia que tem luz, o predador passa fome. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, queridos, assim como a lua que brilha nas trevas, iluminando a noite, nós refletimos a luz de Jesus, o sol da justiça. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós vamos adorar a Deus mais um pouco. Feche seus olhos. Eu creio que o Senhor quer despertar a sua noiva nesses últimos tempos. Despertar a sua igreja. E o Senhor quer nos levar a um amor maduro por Ele. A gente está estudando o livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, na Rise. E a gente chegou no capítulo 5 e a gente vê no capítulo 4 e 5 que a Sulamita, ela agora tem o seu amor amadurecido pelas provas, pelas tribulações. E é sempre muito bom a conquista, né? No relacionamento, a paquera, a paixão, né? Falei que a paixão ela dura 18 meses, glória a Deus. 18 meses, então aproveita você que está apaixonado, porque depois o negócio fica melhor, vira amor.
Só que o amor, para ele amadurecer, ele precisa passar por testes. E o que amadurece o amor são as provas. O que amadurece o amor num casamento, num relacionamento, são as dificuldades que a gente enfrenta juntos, não é? Então, quanto mais perrengue a gente passa um do lado do outro, mais o nosso amor é fortalecido. O amor, a tribulação, irmãos, a luta, os perrengues, ou ele vai romper, ou ele vai unir de vez. Não tem meio termo, sabe? Não tem ficar dormindo na janela. Você não fica em cima da cerca, sabe? Teve um rapaz em Atos que dormia em cima da janela. Paulo estava pregando, Eutico, né, o nome dele. Paulo estava pregando e disse que o discurso de Paulo avançou igual o meu. Meia-noite, nada de Paulo parar de pregar, só falar. Vamos falar mais que o homem da cobra, né? Falando. Discursando. Agora, se você está na conferência onde Paulo está pregando por 12 horas, eu quero ficar ali. Eu acho que eu não ia dormir, não. Mas esse rapaz, ele tá sentado, o problema dele é que ele está sentado no lugar errado. Ele está sentado na janela, ele cai no sono. O problema não é dormir, é onde você dorme. Porque ele dormiu na janela e a palavra diz que ele cai. E é interessante que ele não cai para dentro, ele cai para fora, ele cai do terceiro andar e se estribuca lá embaixo. Então o problema não é onde você está dormindo. O problema não é se você está dormindo, é onde você está dormindo. E o problema de quem cai quando está dormindo, às vezes, que não cai para dentro da igreja, cai para fora. Então eu creio que o Espírito Santo, ele quer nesse dia de hoje nos despertar, renovar os nossos votos, para entender que é na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, ele está conosco. Ele não nos abandona quando a situação piora. Ele não nos abandona quando a conta começa a ficar vermelha. Ele não nos abandona quando não tem mais um lugar para morar. Ele não faz isso. Deus está levando a sua igreja a um amor maduro, porque esse amor que vai depurar, que vai refinar a igreja. O amor maduro da noiva, um amor desperto. Eu queria orar nessa manhã por isso. Porque o nosso propósito nesses dias é despertar a noiva para esse projeto original de ela revelar Cristo, ela revelar o noivo. Porque em Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que o Senhor vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a gente vê que nesse capítulo 5 de Cantares, ela está passando, sabe, por vento norte, vento que sopra do sul. São tribulações, são ataques. Ela diz, me bateram, roubaram minha túnica, me deixaram nas ruas. Mas ela tem um clamor dentro de si, onde está o meu amado? Se vocês encontrarem ele, ó filha de Jerusalém, diga que eu estou enferma de amor. Sabe, o chamado nessa manhã não é para emocionar você, para sair do seu lugar, para ficar legal no final aqui na gravação. Mas é uma resposta para aqueles que hoje querem, se eu tiro a insensibilidade de mim, eu preciso o quê? Me despojar, levantar e andar. Eu preciso fazer isso, é algo que você precisa fazer. Nós não podemos fazer por você, eu não posso fazer por você. Mas o que eu posso fazer é orar com você, chorar com você. E dizer, Senhor, nesse momento que minha irmã, meu irmão atravessa, Senhor, dá a ele graça para permanecer de pé. Para se despojar das armas, das vestes da noite, se revestir das armas de luz. Senhor, para que eles continuem de pé, Senhor. Mesmo em meio a tempos tempestuosos, turbulentos, mas que o amor da igreja amadureça nessa hora. Que o amor da igreja, Senhor, seja ainda mais firme, mais ardente pelo Senhor, não importa o que aconteça. Então eu queria orar nesse momento. Curve a sua cabeça. Nós vamos adorar mais um pouco.